E o Bom Dia Produtor começa falando sobre ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, que apresentou um aumento de 513% em 10 anos. Estudos mostram que os benefícios vão desde o aumento da produtividade até uma maior rentabilidade por parte das empresas rurais. Quer saber mais sobre a adoção do sistema ILPF para aumentar as arrobas por hectare? Veja agora o Bom Dia Entrevista. Para falar sobre produtividade de arroba por hectare na ILPF, estou aqui recebendo o zootecnista e proprietário da empresa AGE Gestão Estratégica, Alexander Jimenez, está participando do Bom Dia Produtor Especial nesse Dia do Agricultor. Alexander, muito bom dia para você. Bom dia. Alexander, qual que é a importância do consórcio das culturas para a produção de grãos com forrageiras? Olha, a importância vem principalmente do sinergismo e da complementariedade entre essas diferentes atividades. A agricultura gera benefícios para a pecuária e a pecuária cria soluções para os problemas da agricultura. Isso gera um potencial enorme para o desenvolvimento e para a rentabilidade das atividades. E um crescimento sustentável gera benefícios econômicos, sociais e ambientais. Para o produtor, para o pecuarista que ainda não fez a ILPF, que não está fazendo ainda, e embora está crescendo muito nesses últimos anos, quais são as vantagens para esse produtor? Nas vantagens, a gente pode distinguir algumas vantagens para a agricultura e para a pecuária. Para a agricultura, a gente pode citar a melhoria das características físicas, químicas e biológicas do solo, a melhoria da quantidade de matéria orgânica do solo, a diminuição dos processos de erosão, a diminuição das perdas de água, a amenização dos efeitos dos veranicos, a quebra do ciclo das pragas e das plantas invasoras. Já para a pecuária, a gente pode citar o ganho na produção de arrobas por hectares, o ganho na produção, na capacidade de suporte das fazendas, a produção, a troca de espécies forrageiras e a produção de novas pastagens a um baixo custo, a produção de pasto nas épocas mais críticas do ano, que são os pastos de inverno, e o planejamento forrageiro, o planejamento nutricional com a produção de silagem, feno, grãos. Essas são algumas das vantagens. Em forrageiras, quais as mais indicadas para a implantação da ILPF? Bom, as forrageiras vão ser determinadas para cada projeto em função do solo, do clima, da região, do objetivo do projeto. Mas, de uma forma geral, a gente indica essas forrageiras para quem está iniciando na ILPF, as braquiárias brisanta, do cultivar brisanta. Para quem já tem mais experiência, já está há mais tempo no processo, isso pode ser introduzido pastos como o Tanzânia, o Mombaça, que são os pânicos. O importante, além da escolha de uma forrageira adequada, também é um processo de manejo de pastagens bem feito. Já são claros os benefícios através do consórcio de forrageiras com as culturas. Na sua opinião, por que ainda essa tecnologia é pouco utilizada pelo pecuarista, pelo produtor rural? Uma grande parte dos produtores ainda não percebeu que a terra deixou de ser o fator principal no processo de produção rural. Hoje, os fatores principais no processo de produção rural são o conhecimento e o capital. E isso faz com que nós hoje precisamos produzir mais com o mesmo. Em muitos casos, produzir mais com menos. Então, a mudança de atitude, a mudança de postura, a busca por investimento, uma maneira mais empreendedorista, a busca por modelos de gestão, o investimento, seja por capital próprio, a busca por crédito, é o que precisa acontecer por parte do pecuarista. Hoje existem muitas informações a respeito do sistema de integração lavoura-pecuária. Existe hoje pessoas, assistência técnica qualificada que vai fazer essa adequação desses sistemas no campo e existe linhas de créditos. Mas essa transição, essa mudança de atitude ainda é muito desafiador para muitos pecuaristas. Nós temos alguns números que mostram um crescimento de 513%. Nós temos os dados, nós temos um gráfico que apresenta um aumento de 513%. Nós podemos ali ver uma comparação entre 2005 e 2015, fazendo uma rápida analogia, um estudo apresenta um aumento de 513%. Esses dados mostram que aumentaram muito aí a implantação da ILPF. Será que
para o futuro próximo, vai ser uma questão de sobrevivência para o pecuarista? Se ele não fizer ILPF, ele pode estar fadado ao fracasso? A integração lavoura-pecuária pode e já é uma necessidade. Um maior ou menor grau de intensidade, o pecuarista vai utilizar a integração. Ele vai utilizar para reforma de pastos degradados, ele vai utilizar a integração para manter a produtividade dos pastos que ele já recuperou, ele vai utilizar para a produção de alimentos para o seu próprio rebanho. O importante é o pecuarista entender que aderir a um processo nesse sentido, ele vai potencializar a produção de carne. Né? Isso vai trazer para ele diversificação na atividade, o que traz segurança. Ele vai passar a ter 2 safras, vai trazer um equilíbrio no fluxo de caixa, o que melhora o processo de gestão. E o negócio agropecuário para ele passa a ser um negócio com um fluxo de renda mais estável ao longo do ano. E mais rentável também, Também. Né? Para a gente terminar, fala para a gente um pouquinho sobre a produtividade máxima que pode atingir de arroba por hectare quando a gente fala em LPF. Existe um percentual, um estudo feito que fala sobre essa máxima de arroba por hectare? Hoje existem muitos estudos que mostram números da ordem de 20, 25 arrobas por hectares e eles também indicam que esse número pode ser maior. Como é um processo em constante evolução e ainda existe muita pesquisa e a capacidade do nosso produtor de se superar cada vez mais, eu acredito que no futuro próximo nós teremos números ainda melhores do que esses. Hoje o que existe é uma dedicação muito grande das universidades, das instituições de pesquisa, da iniciativa privada, fomentando essa tecnologia, buscando novas informações e capacitando equipes para que ajudem o produtor nessa tomada de decisão, que é tornar o negócio dele mais produtivo, mais rentável, de maneira sustentável. O assunto é muito interessante porque, logicamente, que o pecuarista quer aumentar a produtividade, a rentabilidade, fazendo a ILPF, e essa é a tendência. Agradeço desde já a participação do Alexandre Gimenez, ele que é consultor e também zootecnista da empresa AGE Gestão Estratégica. Alexandre, muito obrigado pela participação. Estou à disposição. Até mais. Até mais. E nós vamos continuar falando sobre integração ILPF. Elaine. Sistemas integrados para você acompanhar, nós vimos os números e informações importantes, mas agora vamos ver na prática. A gente vai acompanhar na reportagem de Carla Martins, ela que foi para a fazenda Cachoeirão, localizada aqui no município de Bandeirantes, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, onde a fazenda adotou aí o sistema integrado, integração lavoura-pecuária, e com isso garantindo maior produtividade e, consequentemente, maior rentabilidade. Veja só. Interessados em maximizar a produtividade, muitos produtores rurais têm adotado o sistema de integração lavoura e pecuária. O sistema prevê a rotação das atividades agrícolas e pecuárias dentro da propriedade rural. É o caso da fazenda Cachoeirão, localizada no município de Bandeirantes, região centro-norte do Mato Grosso do Sul. Se pegar uma fazenda de pecuária tradicional, mesmo que não seja extensiva, totalmente extensiva, já tem algum grau de intensificação, mas quando você entra com a agricultura, o ritmo é outro, muda tudo na fazenda. Mas isso trouxe um resultado positivo para a pecuária também, porque mudou a dinâmica da fazenda, né? Então, como um todo, inclusive da pecuária mais intensificada. E o resultado financeiro que, sem dúvida, melhorou bastante. A gente tem hoje uma estabilidade, vamos dizer assim, de receita ao longo do ano. Se uma atividade não está tão bem em função de preço ou de produção, a outra às vezes compensa. Para garantir o sucesso do sistema de integração lavoura-pecuária, maior produtividade e rentabilidade, o emprego de tecnologias é fundamental. O trabalho se inicia pela correção da acidez e fertilidade do solo, plantio de 3 a 4 anos de soja e, após a colheita, é feita a safrinha de carne com a pecuária. Depois de feita essa base de preparo de solo, escolha das áreas, correção da acidez e da fertilidade dela, implantação de uma forrageira temporária para o plantio da soja e depois, subsequentemente, o plantio novamente do capim definitivo para essas áreas,
precisa-se muito estudo técnico e adaptação do que se tem de informações, de manejo para essas condições. O termo tecnologia, ele foca muito isso. Como eu vou abrir, como eu vou corrigir a fertilidade daquela área. O que eu venho fazendo até então, ele serve para esta região, uma escolha de uma forrageira que permita um desenvolvimento melhor dentro dessas condições que foram criadas por esse manejo novo, ou seja, por essa nova tecnologia, onde nós vamos ter uma cobertura do solo, nós vamos fazer um preparo na época certa, uma cobertura do solo na época certa, para a lavoura vir sob um plantio direto, já buscando um alto potencial produtivo nos primeiros anos de plantio, logo após esse ciclo da lavoura, com todas as adaptações, com toda a pesquisa e adaptação das cultivares de soja para essas condições da região de Bandeirantes, por exemplo, toda a adaptação do que se usa de adubação na soja e nas outras culturas para essas condições de solo, para essa condição de clima. Após todo esse processo de manejo da soja, nós temos depois um pasto que vai vir definitivo para a pecuária e, consequentemente, vai alavancar também o ganho de peso animal e a lotação das áreas. Um dos grandes desafios da Fazenda Cachoeirão para a implantação da agricultura era lidar com o solo arenoso. Problema resolvido com o investimento e emprego de tecnologias que, aliás, para Seu José é essencial no sistema de integração lavoura-pecuária. Aqui na fazenda nós temos mais ou menos 10% só da área que é mais argiloso, ou seja, acima de 20, 25% de argila na composição do solo. O restante é arenoso, em torno de 10 a 12% de argila. Aqui para a agricultura, até um tempo atrás era inviável fazer agricultura nessas áreas, de 10, 12% de argila. Com a tecnologia, desenvolvimento de tecnologia hoje, já é possível e com produtividades bem próximas já dos solos mais argilosos, de fertilidade natural melhor. Usar a tecnologia bem aplicada, normalmente tem investimentos altos, mas é a garantia de produção. É que a gente sempre fala, a garantia nossa de produção é investimento em tecnologia. E os números atestam o sucesso da Fazenda Cachoeirão no sistema de integração lavoura-pecuária. A produção de soja por hectare na safra 2013-2014 era de 57,4. Na última safra, passou para mais de 60. E a produção de carne por hectare quase dobrou. Em 2013, era de 5,8 arrobas. E no ano passado, foi de 11 arrobas. A grande vantagem do sistema de integração lavoura e pecuária é o ganho na produtividade. A Fazenda Cachoeirão, localizada em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, produz 11 arrobas por hectare ao ano e a idade máxima para o abate é de 36 meses. Carla Martins para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Os últimos anos foram muito importantes para o setor agrícola, marcados pelo aumento na temperatura nos trópicos. Se tem uma informação que é muito importante para o homem do campo, é a previsão do tempo. E por isso, diariamente, a Somar Meteorologia traz, através do canal do Boi, informações para você, agricultor. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como se comportou a agricultura brasileira nos últimos anos. Quais as culturas que foram mais beneficiadas? Juliana, bom dia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá a todos! Os últimos 10 anos foram marcados de mudanças significativas no setor agrícola brasileiro. Uma porque os produtores agora podem ter um maior acompanhamento das informações meteorológicas, onde pode-se indicar melhores épocas tanto para o plantio como também para a colheita das lavouras, além também de informações de chuvas e temperaturas. Agora, dos últimos anos também foram marcados por esse crescimento no desenvolvimento das máquinas utilizadas no campo, e isso garantiu melhores índices de produtividade de algumas lavouras, como é o caso da soja. Durante os últimos 10 anos, a produtividade da soja duplicou por conta desse maior acompanhamento das lavouras. E esse maior planejamento e acompanhamento das safras de verão também garantiram aos produtores que eles apostassem mais nas lavouras de safrinha, porque essas lavouras se tornaram mais rentáveis.
como é o caso das lavouras de milho safrinha. Durante os últimos anos, as áreas plantadas das lavouras de milho safrinha apresentaram um crescimento de 25%. Agora, já em relação às lavouras de café, uma das principais culturas brasileiras, os últimos 10 anos foram marcados aí por episódios de geada que se concentraram principalmente durante o ano de 2016. Já nos anos anteriores, esses episódios foram mais fracos e também isolados. As maiores perdas ficaram concentradas principalmente durante o ano passado. Agora, então, esse maior acompanhamento das informações meteorológicas e esse maior planejamento das atividades nas lavouras acabam garantindo bons índices de produtividade que devem se elevar no decorrer dos anos. Então, durante os próximos dias ainda há expectativa de tempo mais seco na maior parte do país e esse predomínio de tempo mais seco garante boas condições climáticas, principalmente para as atividades de colheita, tanto do milho safrinha como também das lavouras de café do Sudeste. Já no período seguinte, as chuvas voltam a ocorrer na região sul, pancadas de fraca intensidade que devem manter a umidade do solo elevada e deve garantir um bom desenvolvimento para as lavouras de trigo, assim como para o resto das culturas de inverno do sul do país. Nas áreas mais centrais do país, a expectativa ainda deve ser de tempo mais seco, garantindo aí boas condições climáticas para o andamento das atividades de colheita. Enquanto que segue chovendo tanto no extremo norte do país, como também na faixa leste nordestina. Justamente na faixa leste do Nordeste, essas pancadas de chuvas frequentes, como já se é esperado para essa época do ano, garante boas condições para o desenvolvimento, especialmente das lavouras de cana-de-açúcar. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Juliana Rezende, pelas informações, ela que traz informações importantes para a sua tomada de decisão. E como nós estamos no bloco dedicado à pecuária, você acabou de ver como vem sendo os últimos 10 anos esse avanço dos sistemas produtivos que vem garantindo maior produtividade, consequentemente rentabilidade. Mas você de casa, você sabe qual que é a projeção para a produção da carne bovina para a próxima década, para os próximos 10 anos? É isso que fez o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Embrapa, que divulgou recentemente projeções para o agronegócio para a próxima década. E para a carne bovina, essa projeção de crescimento até 2027 é de 20,5%. Vamos aos detalhes. Bom dia, produtor. Mostra para você nesta manhã uma projeção para os próximos 10 anos, o que vem à frente para que você já possa acompanhar os números. A produção de carne bovina aqui para 2017, 9,5 milhões de toneladas, a previsão para fechamento deste ano de 2017 e para os próximos 10 anos, 2027, 11.440.000 toneladas é a previsão para a carne bovina brasileira. Alta, então, gradativamente 2,1% ao ano, somando, então, nos próximos 10 anos, uma alta de 20,5%. Da mesma forma, os preços também tendem a crescer na próxima década e é exatamente isso que vamos acompanhar também no Bom Dia Produtor, projeção para o crescimento da carne bovina brasileira, onde o consumo interno até 2027 deve crescer 78,3%, enquanto que o consumo per capita por pessoa deve ter também um incremento de 15,8%, o que demonstra que as pessoas devem comer mais carne para os próximos 10 anos. Além disso, o mercado doméstico também tende a crescer, de acordo com o relatório divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vamos aos detalhes. 2017, esse crescimento do mercado doméstico deve ser fechar em 2017 7.740.000 toneladas e para 2027 este crescimento do mercado doméstico brasileiro deve crescer para 8.960.000 toneladas. Da mesma forma, as exportações brasileiras devem assumir cada vez mais aí a dianteira, assumir a primeira colocação dentre os grandes países produtores que enviam carne para todo o mundo. E olha só a projeção feita pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa. O Brasil deve aí alcançar até o ano de 2027 a primeira colocação, uma alta anual de 3% até o ano de 2027. A Austrália deve ficar na segunda posição e olha só, a Índia na terceira posição, enquanto que os Estados Unidos deve se tornar até ao ano de 2027 o quarto maior exportador
exportador de carne bovina do mundo. Portanto, o Brasil deve ocupar aí essa primeira colocação até 2027, crescendo anualmente cerca de 3%, uma projeção para que você saiba o que deve acontecer na próxima década. Números divulgados recentemente, isso aconteceu não só com a carne bovina, o complexo carne, mas também crescimento para os próximos 10 anos para o mercado de grãos na ordem de 21,5%. Antônio? E para garantir melhores resultados na criação e na seleção do gado Nelore, a marca Beabisa investe na recuperação de pastagens. O repórter Gustavo D'Angelo visitou uma das propriedades e mostra os resultados. Por afetar a principal fonte de alimento para os bovinos, a degradação de pastagens representa um dos maiores entraves para o aumento da produtividade na pecuária. Para aumentar a produtividade, nós temos que considerar duas variáveis. Uma das variáveis é a taxa de lotação das pastagens. E a segunda variável é o desempenho animal. Vamos voltar primeiro na taxa de lotação das pastagens. A taxa de lotação, nós precisamos ter aumento da produção da forragem e principalmente melhora na eficiência do pastejo. Somente com a melhora da eficiência do pastejo é possível melhorar a taxa de lotação. A segunda variável seria, então, o desempenho animal. O desempenho animal ocorre por dois fatores novamente. Um dos fatores é a melhor nutrição do animal, que na verdade essa condição é necessária para que haja um reflexo da genética dos animais. Não adianta muito pouco, tem muito pouco resultado, uma genética sem a nutrição. Então, nós precisamos, de fato, ter essa interação de uma melhor nutrição, que é conseguida através dessa pastagem de melhor qualidade, melhor manejo, e então a genética tem condições de se refletir. Há um ano, a fazenda Goitacazes, que pertence ao grupo Beabisa, em Selvíria, Mato Grosso do Sul, decidiu restabelecer suas áreas. Nós acompanhamos uma visita do professor Moacir Corsi às pastagens que passam pelo processo de recuperação. Anteriormente, essa pastagem estava bastante invadida com plantas, arbustos de cerrado. Um exemplo é esse caso aqui, ó. Você imagina o tamanho dessa rebrota em toda a área. Então, isso estava interferindo bastante com o crescimento da planta forrageira através de sombreamento e de outras competições que são naturais. A área, que na maior parte do tempo serve de maternidade, passou pelo sistema de controle das plantas invasoras, que ocorreu através da aplicação de herbicida no toco, proporcionando melhor condição de manejo e o restabelecimento da produção de forragem. Com esse trabalho, então, se consegue uma produtividade melhor, um retorno do animal mais rapidamente no cio, porque você oferece uma condição melhor de pastagem durante aquele processo da maternidade toda. E, evidentemente, cada vez mais que se trabalha nesse sentido, os resultados aparecem com muito maior transparência. O gerente de produção da fazenda, Marcos Queiroz, destaca o resultado alcançado até agora com o desenvolvimento do projeto. Esse projeto, Gustavo, está aqui já há um ano com o professor Moacir. Nós estamos hoje, dentro desse um ano, fizemos 10% da área da fazenda. E nesses 10% nós já tivemos um aumento em torno de 30% a 40% da produção dos animais. Então é um projeto que a gente tem gostado muito, que estamos aqui vendo o resultado. Aqui nesse ponto a gente consegue perceber bem a questão da recuperação da pastagem, né? Essa pastagem aqui, essa área já foi recuperada e mais ali ao fundo é a área que vai passar pelo processo de recuperação. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Há um ano atrás, essa área ela está bastante mais infestada do que a área que nós vemos ao fundo. O que vai acontecer esse ano, a tarefa desse ano, então, será recuperar aquela área. Em recuperação de pastagem, depois do controle da planta invasora, nós temos que deixar a pastagem vedada. E normalmente os pecuaristas não fazem isso, eles não têm condições de fazer isso, porque se nós estamos numa condição de invasão de plantas invasoras, é porque a pastagem está num grau de degradação. Então ele não tem muita área para onde colocar esses animais. Com essa relação entre o aumento da produtividade, a divisão das pastagens, melhora no manejo das pastagens, vai ser possível a gente controlar aquela planta invasora e dar condições para a planta forrageira perfilhar mais
através, então, de um período de veda dessas plantas forrageiras, dando, então, condições para que ela tenha maior perfilhamento e ocupe aquela área antes ocupada pela planta invasora, que vai ser combatida da mesma maneira que foi aqui, através da aplicação no toco dessas invasoras. É um trabalho que dá um resultado enorme, mas também ele tem um custo, evidentemente. Mas o resultado é muito bom. Nesse caso aqui, o controle foi muito eficiente, tem muito pouca rebrota, no caso aqui, que vai precisar outra vez mais um controle, mas a pastagem está recuperada. Então, o custo tem um benefício muito grande. Bom dia, produtor especial Dia do Agricultor. Vai um breve intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho. Isso mesmo, Antônio. Daqui a pouquinho tem um bloco dedicado aí a grandes investimentos. Está precisando investir? O lugar é aqui. Vamos para um breve intervalo, voltamos em 2 minutos e tem surpresa para você. Aguarde.